textos mais tristes da Bíblia Sagrada. Gênesis 37. E Jacó habitou na terra das tuas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo Jacó de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem junto com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia uma má fama deles até o seu pai. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os teus irmãos que o teu pai o amava mais do que todos os outros irmãos, aborreceram e não podia mais falar com ele pacificamente. Então José teve um sonho e contou o sonho aos seus irmãos, e por isso todos aborreceram mais ainda, e disseram: ouve, peço que este sonho que tenho sonhado, eis que estando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho levantou e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então disse os seus irmãos: tu, pois, levantarás e reinarás sobre nós? Tu deveras e terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreceram os seus irmãos, por causa dos sonhos e das suas palavras. E sonhou ainda um outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que eu sonhei um outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai, aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura iremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar perante ti nesta terra? Seus irmãos, pois, o invejaram, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Seus irmãos foram apacentar rebanho junto com seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel para José: não apacenta junto com os seus irmãos de Siquém? Vem, pois, enviar-te-ei a eles, para que dize: eis-me aqui. E disse ele: ora, vai e vê então como os seus irmãos estão procedendo e como o rebanho, e traz a resposta para mim. E assim enviou ele no vale e José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o varão dizendo: que procuras? E ele diz: procuro os meus irmãos. Peço, onde é que eles apacentam? E disse o varão: e foram daqui, porque ouviram dizer: vamos em Dotã. E José e os seus irmãos achou então eles ali, e vieram de longe. Antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem, e disseram uns aos outros: eila, vamos fazer assim, este sonhador morre, e vendo, pois, agora mantê-lo longe deles, e vamos metê-los numa cova, e diremos que a besta fera comeu, dizendo: assim será por causa dos seus sonhos. Amém e amém. Agora se assente, procure um melhor lugar para que você fique, não dê atenção a ninguém neste momento, preste bem atenção, porque talvez o que eu vou falar aqui tenha a ver com você. Eu falei que falar de coisas tristes não é bom, principalmente nesse momento onde estamos vivendo um momento muito ruim na terra. Muitas pessoas que estão com um comportamento virado, muitas pessoas brutas, pessoas que estão ignorando as outras por qualquer coisa. Um mundo onde você só ouve coisas negativas, palavras que não edificam. Então falar de coisas ruins nesta época não é tão bom, mas faz parte também. Seria bom falar de céu, ruas de ouro, mar de cristal, os galardões que Deus tem preparado para aqueles que fazem a sua obra, e assim por diante. Mas
A profecia de Isaías, capítulo 19, está se cumprindo, começou no meio da semana passada. Então, quando olhamos para a história que nos interessa, que é a história bíblica, o que nos interessa não é a história política, é a história bíblica, porque tudo isso que está aí fora vai passar, mas nós fazemos parte de um plano eterno da parte do nosso Deus. Então, quando a profecia de Isaías 19 começou a se cumprir na semana passada e a coisa já está quente, nós olhamos para esta semana nossa, dia 18, a virada do calendário judaico. Mexe com todo o mundo. Ou você acha que é só comer bolinhos de peixe, bolo de mel, pão com tranças e outras coisas? Não, coisas doces, coisas gostosas? Não, mexe com o mundo todo, e nós que fazemos parte de um plano espiritual, eterno, de Deus, temos que estar preparados para o momento. Eu quero falar hoje sobre 2 sentimentos malignos que manifesta dentro do ser humano. Às vezes ele manifesta pequeno, ele dá sinais, mas se o ser humano não cortar a ponta do espinho, quando começa, com toda certeza ele vai o dominar, e com muito pouco tempo. Quando olhamos nessa passagem de José, quando a Bíblia diz que Israel, que é Jacó, antigo Jacó, amava mais José do que os outros irmãos, porque já era o penúltimo filho, o último filho morre, a mãe fica o filho, então ele pegou mais a José naquele momento, e ele era o filho da velhice, e ele cuidava com uma certa... ele cuidava mais de José, porque os outros já eram adultos. E isso começou a gerar um sentimento ruim na vida daqueles 11 irmãos até então, e outros que estavam perto. O sentimento mais destrutivo na vida do ser humano é inveja e ciúme. 2 sentimentos malignos que manifestam dentro do ser humano, e que, se não for cortado, quando dá uma pontinha, ele vai crescer e vai derrubar a pessoa com toda certeza, porque a Bíblia nos garante isso com diversos acontecimentos no Antigo e no Novo Testamento, que nos serve de base. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem, como eu disse, é uma passagem triste, mas traz aqui esta visão. Primeiro, já que este menino acha que vai dominar sobre tudo, primeiro sentimento: vamos matá-lo. Eles o invejaram e disseram: vamos matar, vamos deixar ele aproximar bastante, nós estamos longe, não há ninguém aqui, há um buraco aqui, e nós jogamos de preferência de cabeça para baixo, não é isso? Para matar dentro deste buraco aqui, a 45 graus de calor, e depois falamos para o nosso pai que uma fera atacou ele e ele morreu. Vamos fazer isso? Foi unânime, porque a inveja cega, a inveja tira da pessoa, no momento do reflexo, tira a capacidade de raciocínio, tira a pessoa fora de si, no momento da inveja. Mas se ele tiver força para segurar o primeiro momento, se ele tiver um raciocínio, ele vai pensar: não vou fazer. A inveja é um sentimento que manifesta, não tem idade, não tem sexo, não tem questão financeira, não tem profissionalismo, não importa de que país você é. A inveja é um sentimento maligno, mas que muitas vezes, ou na maioria das vezes, é mal interpretada por alguém que já sofreu com isso. O normal é você falar assim: olha, fulano de tal tem inveja de mim e está querendo tomar o meu lugar na empresa, por exemplo, ou quer tomar a minha empresa, ele quer ser o dono da empresa. Outros dizem: quer tomar aquilo que eu tenho, que eu já conquistei financeiramente. O pensamento mundial sobre inveja é que o invejoso quer tomar aquilo que é seu. Agora olhe para mim, esse não é o sentimento bíblico.
O sentimento bíblico não diz isso. A inveja não quer nada que você tem. O invejoso não quer nada que você tem. Ele não quer tomar seu lugar na fábrica, não quer sua fábrica, não quer seu carro, não quer seu dinheiro. O invejoso não quer nada disso. Pastor, mas então onde está o problema de ser um invejoso? Eu até gostaria de ser um invejoso. Talvez você diz assim: eu acho bacana ser um invejoso, eu gostaria de ser. Onde está o problema então, se ele não quer nada que é do outro? O problema da inveja é muito pior do que isso. Muito pior. O invejoso não quer que você tenha. Ele não quer o que é seu, mas ele não quer que você tenha. É muito e muito pior. Por exemplo, você diz assim: comprei um carro novo, vermelhinho, um carro bacana e tal. Ele olha e fala assim: não gostei não, se fosse meu era verde. Ele não quer, mas ele vai dizer: por que você tem que ter um carro? Por que você tem que estar nessa colocação na empresa? Eu não quero a sua vaga, nem preciso dela, mas por que você tem que ter? Então ele vai fazer de tudo para que aquela força da inveja que está imperando e operando sobre ele saia em direção daquela pessoa, em forma de alguns ataques espirituais, e também, se partir um pouquinho, parte até para o físico. Ô pastor, e essas pessoas que querem o que é da gente, como é que chama? Isso é outra coisa. Pode chamar de olho gordo, olho grande. O olho grande, então vou explicar para você o que é. Uma pessoa que tem olho grande é o seguinte: você compra um carro, não é novo, tá bom? O carro está cheio de probleminha, pneu careca, os vidros estão raspados, mas aí você mostra para a pessoa e fala assim: nossa, que carro! O olho dela cresce no seu carro. Vou dar o exemplo do carro para você fazer os outros, tá bom? Olha o seu carro, aí você fala assim: não, ele está com um problemão, está fumando, como dizem os irmãos, está bebendo, está viciado o carro, não é isso? Direção está tomando, não, nossa, eu gostei desse carro, me vende esse carro. Preste bem atenção nisso. Aí você fala assim: não, na esquina ali tem 3, melhor do que o meu, e estão vendendo. Não, mas tem uma coisa no seu carro que eu gostei, que tem que ser meu. E esta pessoa que tem olho grande vai pagar até mais caro pelo seu, porque o olho grande vai fazer com que ela possua exatamente aquilo que é seu, que passou pelas suas mãos. Porque ele tem um certo desejo de inveja, mas ele opera através do olho grande. Aí vai batendo até comprar aquilo que é seu. Comprou. E assim a pessoa vai tocando a vida, tudo aquilo que o cerca, que chama atenção, ele põe o olho grande e arranca da pessoa a qualquer preço. Geralmente paga mais, não paga menos. Esse é o olho grande. Mas hoje eu quero falar do sentimento da inveja e do sentimento do ciúme, que parece que é protetor, parece que está resguardando alguma coisa, parece que você está trabalhando com uma sabedoria, mas são sentimentos destrutivos que vêm da parte do maligno, entra dentro do ser humano, e o ser humano ataca o seu semelhante de formas diferentes do natural. Nós vimos aqui, a inveja mata, pastor, mata. O ciúme mata, pastor, mata. Com certeza. Se são sentimentos que vêm do maligno, ele não poderia abençoar, ele só pode matar realmente, não tem outra forma. Primeira coisa, a Bíblia diz: quando José contou o segundo sonhozinho, irmãos, o que é isso? Uma lua, uma estrela, 11 estrelinhas, um sol, uma lua e 11 estrelas, coisa simples, coisa mais simples. Os molhos de lenha em pé e o molho de José, os outros curvou sobre ele, coisa simples. Não era nada estrondoso, sobrenatural, gigantesco, não, era coisa simples. Mas eles olharam para José: nós não temos, não queremos o que ele tem, mas por que ele tem que ter? E o invejaram. E a partir daquele momento disseram: vamos matá-lo. Você viu? Que o pensamento é bem destruidor. Bom, segunda parte. Nós temos um caso muito interessante de 2 irmãos, um chamado Caim, um chamado Abel. Os 2 irmãos que foram os 2 perante Deus,
e fizeram um sacrifício perante Deus. Um era pastor de ovelha e o outro era caçador, ia para o campo e trazia comida. E os dois ofereceram a Deus um sacrifício. E Deus olhou para o sacrifício de Caim e falou: não, o seu sacrifício faltou um pedaço, não foi legal. Você fez a metade do sacrifício, poderia ter dado mais, poderia ter feito com mais prazer. Você fez, como se diz, para cumprir tabela. Então, não gostei muito não. Vem o Abel com um sacrifício mais simples, mais coração, mais ligado a Deus, e sacrifica a Deus, e Deus agrada do sacrifício de Abel e não do de Caim. Foi só isso, mais nada, para gerar o sentimento de inveja dentro de Caim. E a Bíblia diz que Caim chamou o seu irmão para ir lá no campo, quer dizer, tirou dos olhos das pessoas e o matou. Você viu que o sentimento mata? O sentimento mata. A inveja não é porque a pessoa é rica, não, irmão, não é isso não. Tem pessoas invejosas de coisas que você nem imagina. Eu lidei com uma pessoa no Rio de Janeiro que perdeu o rosto, uma senhora já de 40 e poucos anos, invejosa, perdeu o rosto, deformou o rosto todo, porque a todo preço ela queria o rosto parecido com uma outra pessoa, e corta aqui, põe ali, mais isso, mais aquilo, e começou a infeccionar, e começou de baixo, queria corte no queixo. Isso é a coisa mais simples, é só pedir para Deus. Isso com uma marca que a gente tem de traços familiares, não se faz às vezes, lá com um médico, cirurgião, se faz, não fica bom. Então, mas ela queria, foi até deformar o rosto. Quando chegou de uma maneira que não tinha mais como fazer, sabe o que ela fez? Suicidou pulando um prédio. A inveja, primeiro tentou matar a pessoa que ela queria ser igual, como não conseguiu, pulou de um prédio, suicidou. A inveja, essa eu convivi de perto, a inveja é mortal. A inveja não é porque a pessoa é rica, não. Às vezes inveja um cabelo, inveja às vezes a altura da pessoa, inveja às vezes a forma de falar, às vezes a formação cultural. Irmãos, são imensas coisas. Você não viu o que é que Abel fez? Fez um sacrifício perfeito a Deus. Só isso, só isso. Seria você fazer um sacrifício perfeito a Deus e Deus falar: meu filho, agradei porque você fez de coração. O outro olhar e falar: mas Deus não agradou do meu. Claro, porque você não fez a coisa certa. Agora eu invejo o Abel e mato o Abel naquele momento. É claro que ele recebeu uma marca. A Bíblia diz que foi posto uma marca nele, para todos aqueles que olhar para ele na caminhada ia ver que ele é um assassino, que ele matou a sangue frio, que ele matou o seu irmão sem piedade, que ele tirou a vida do seu semelhante sem pensar duas vezes, deixou a força da inveja vir sobre ele, ele ficou cego e matou. Este sentimento mata. Está escrito em Gênesis 4, versículo 3 até o 10 mais ou menos. Mas agora você tem uma outra família. Você tem o Corá ou Coré, tanto faz, Corá ou Coré, Datã e Abiú, que são os três principais líderes, que eram líderes debaixo das mãos de Moisés, está em Número 16, que eram líderes bons. De repente, entre eles falaram: mas Deus fala com Moisés, por que não fala com a gente? Mas será que Deus fala só com Moisés? Não, vai falar com a gente também. Vamos peitar Moisés? Vamos. Toda pessoa que provoca rebelião, e não provoca sozinho, você percebeu? A covardia da pessoa que provoca rebelião, ele é tão covarde que ele precisa juntar grupo de pessoas para tentar fazer uma rebelião contra outra pessoa. Ele não é homem, ele não é mulher, ele não tem honradez nenhuma em dizer: eu vou fazer uma rebelião sozinho. Não faz. Toda pessoa que faz rebelião, junta-se um grupo contra alguém. Então estava ali Coré ou Corá, tanto faz, Datã e Abiú.
Os 3 falaram: não, esse negócio de Deus falar só com Moisés está errado, tem que falar com nós também. Vamos fazer um sacrifício, vamos peitar Moisés. Chamaram 250 pessoas que eram líderes junto com Moisés e falaram: olha, não pode falar só com um, tem que falar com mais. E Deus fala: amanhã vamos peitar a tenda da congregação e vamos sacrificar a Deus. E aquilo começou desse jeito, e Moisés e Arão foram com o rosto pelo chão, porque sabiam o mal que eles estavam cometendo e qual era o final do caminho deles. O caminho de quem faz isso é morte, nós sabemos. É morte primeiro espiritual, claro, e depois a morte física, se não corrigir. Então eles foram falar: meu Deus, 250 pessoas ficaram ali, e o número foi mexendo, até que a história diz que Deus rejeitou tudo quanto foi feito por eles e abriu a terra e engoliu todos eles. E a Bíblia diz: 14.600 homens foram engolidos naquele dia, foram mortos por causa deles que levantaram uma inveja contra Moisés, contra Arão e contra Miriam. Por que Deus fala só com eles? Nós temos que pensar nisso, irmão. Nossas ações têm preço. Tudo que você faz, toda ação tem uma reação. Tudo, não tem uma ação que não tem uma reação. Se você faz alguma coisa que você acerta, Deus bate palmas para você junto com os anjos. Mas se você faz uma coisa movido por um sentimento que não vem de Deus, com toda certeza a mão de Deus ou a vara de Deus virá sobre aquele, como nós estamos vendo aqui no caso desta inveja. Pastor, nós temos uma inveja muito conhecida de Saul com o rei Davi. Então o rei Saul e o Davi, que ainda não era rei, tá bom? E Davi foi para a batalha, e Saul não queria a amizade de Davi com o filho dele, que era Jonathan. Ele falou: vou levar ele para a batalha, porque na batalha de repente ele morre na batalha e acaba essa amizade com meu filho. Por quê? Porque ele é pobre. Davi é pobre, Davi é de periferia. Davi não tem reconheço paternidade da mãe, de maternidade, só tem o pai. Davi, os irmãos é tudo moreno, ele é ruivo, ele deve ser um filho bastardo. E Davi é pobre, meu filho é rico, é filho de rei, eu não quero essa amizade. E os dois eram muito amigos, e ele levou Davi e não deixou que Davi viesse. E Davi, um grupo voltou e Davi ficou na guerra, porque a intenção dele era o quê? Levar Davi para frente de batalha para ver se Davi morresse. Porque Davi morrendo, ele deixava, ficaria com as mãos limpas, quer dizer, o homem foi para a batalha e morreu. Mas Davi vence junto com os guerreiros. E Davi vem voltando agora para Jerusalém. E de repente Saul vem chegando na frente, naquele carro real, tudo bem, abre alas, o rei vai passando, e as mulheres esperando seus maridos e os filhos, e aquela torcida, né, dizendo: venceram a guerra, os nossos heróis, mito, e gritaram assim como se faz hoje para alguém que se gosta. E falaram: ele venceu milhares, Saul venceu milhares, e começaram a cantar esta música: Saul venceu milhares, Saul venceu milhares. E Saul entrou debaixo de honras e glórias para Jerusalém. Daí a pouco vem Davi lá atrás, simples. Quando o povo pôs o olho em Davi, ele está vivo, começaram a cantar: Davi venceu 10 milhares. Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares, Davi venceu 10 milhares, e começou, naquele momento nasceu no coração de Saul a inveja, porque disse: espera aí, para mim cantaram 1000, para o Davi cantaram 10.000, o que me falta agora? Se o povo já está do lado dele, o que me falta agora é só ele tomar minha cadeira. E naquele momento brotou no coração de Saul algo que infelizmente muitos homens e mulheres que tinham planos bonitos, carreiras brilhantes na obra de Deus principalmente, foram atropelados pela inveja, pelo ciúme e pelo medo de perder aquilo que é, aquilo que tem. Pastor, o medo é bom? Às vezes o medo é bom. Mas na maioria das vezes, nesse aspecto que eu estou falando, ele é ruim, ele é negativo. Porque o medo te provoca duas sensações: ou você corre ou você enfrenta, não é isso?
Se você percebeu, está passando uma situação, não tem ninguém na rua, de repente, meu Deus, alguma coisa, eu senti que alguma coisa passou, mesmo que seja assim sobrenatural, passou alguma coisa perto de você. Aí você fala, o que eu faço agora? Corro ou não corro? Há pessoas que travam. Ai meu Deus, e agora? Não tenho perna para correr, travou. Há outros que falam, o quê? Vira um foguete e vai embora. Então as duas reações vieram sobre Saul, naquela hora quando ele diz, Davi, só falta ele tomar o meu trono, medo de perder aquilo que ele tinha. Davi não estava nada de olho no que era dele, nada, vez nada. E ele pegou naquele momento e falou, quando viu Davi na parede, ele falou, tenho que matá-lo. O sentimento da inveja, irmãos, ele é mortal. O sentimento do ciúme, ele é mortal. O sentimento do medo, ele é mortal. Aquilo que Deus abriu as portas para você, homem nenhum pode tirar de você. Não tem homem que possa retirar de você aquilo que Deus colocou na sua frente. Quantos estão entendendo? Porque isto está na palavra onde diz que agindo Deus, quem impedirá? Então se Deus fez, quem pode contra esse Deus? Ninguém pode contra esse Deus. Mas quando olhamos aquele momento, ele pegou uma lança, disfarçou e meteu a lança em Davi, e Davi fez como é que foi? Assim, né? A lança passou, pegou outra, mandou de novo e quase espetou Davi na parede. Sabe por quê? Existem pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho muita paciência, mas não mexe comigo não, porque quando eu fico nervoso, o que eu tenho na mão eu jogo. Você já viu alguém falar isso? Não, se falar que você já sofreu com isso não. Já viu alguém falar isso? Se eu ficar nervoso, não mexe não, e a pessoa está ali amolando a faca, mexe não, porque o que eu tiver na mão, eu jogo. Se a pessoa tiver uma vassoura, de repente, um espanador, não é isso? Um pedaço de isopor, não tem problema. Mas Saul tinha uma lança, e ele ficou enfurecido, medo de perder o trono, ele vai tomar o que é meu, o povo está gostando mais dele do que de mim. Pegou a lança e lançou sobre Davi, e por pouco ele matava Davi, porque o sentimento, esse sentimento é pior do que um vírus. Podemos chamar isso em Samuel 18, fala que ele é pior do que a ação de um vírus. Então pastor, acho que eu estou sentindo, sabe, uma inveja. Tem hora que eu não consigo ficar perto de alguém que me dá um sentimento de perca, eu me sinto menor, eu acho que eu não consigo desenvolver o que eu faço quando fulano ou quando a fulana está perto, pastor. O que eu faço é a ponta do espinho que você tem que quebrar. Tem que quebrar. Essa ponta do espinho você tem que quebrar. Porque se você não quebrar, vai crescer e amanhã vai fazer ou você matar ou você ser morto, com toda certeza. Porque se na Bíblia mostra isso com vários aspectos, o que aconteceu com Saul logo depois disso? Ele foi para uma batalha e ele morreu nessa batalha. Por quê? A inveja leva a pessoa à morte. Ou ele mata e depois morre com um prejuízo muito grande, ou ele é morto, como poderia durar muito mais, como foi o caso de Saul. Quantos estão entendendo? Foi para uma batalha e nesta batalha ele morreu. Em Provérbios 14:30 fala uma coisa interessante: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja faz apodrecer os ossos. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja faz apodrecer os ossos. Provérbios 14:30. Então quando nós olhamos algo que faz apodrecer os ossos, nós temos que correr disso e falar: Deus, não dá, como eu vou vencer isso? Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Como que é a fórmula para vencer uma inveja, pastor? Vou te contar uma coisa: se você já teve um sentimento de inveja, pastor, eu acho que eu estou invejado. A pessoa só começa a ter o sentimento de que está invejado depois que já desceu 4 degraus, sabia? Caiu um degrau, ainda não descobre, que nem suspeita que pode ser. Aí passa mais um ano ou meio ano e bum, de novo.
de repente 3. Quando chega no 4º degrau, que já está na questão material, às vezes, é que ele percebe e diz assim: eu só posso estar invejado, não tem outra coisa, porque as coisas que eu faço não produz. Antes eu não fizesse, mas tudo que eu faço, além de não dar certo, ainda tiro um pouquinho do que eu tenho. Aí a pessoa começa a procurar socorro para saber se está invejado ou não. Quantos estão entendendo? A Bíblia fala também que em 1 Coríntios 12, que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, se tem um invejado no meio da família, toda a família sofre. Se tem alguém invejado no meio da igreja, toda a igreja sofre. Se você está invejado, sua família, seus filhos, todos sofrem. Porque em Coríntios fala assim: se um membro é invejado, todos sofrem, mas se esse membro for honrado, todos se alegram. Então, se Deus cortar isso e você for honrado, todos também são honrados. O pai é honrado, os filhos todos são honrados. Se um é honrado na igreja, toda a igreja é honrada, e assim por diante. Então é um sentimento que nós temos que juntar força e lutar contra ele a todo ponto. Por quê? Nós temos outras pessoas também Nadab e Abiú, lembra? Nadab e Abiú de Levítico 10, que eles também levantaram e falaram contra o sacerdote. Eles eram sacerdotes, mas não podiam fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eles falaram: não tem nada disso não, bobagem, é bobagem, pode fazer sim. Irmãos, na minha caminhada de fé de 28 anos com varões de guerra, eu já passei por isso diversas vezes. Hoje nem passo mais, porque a gente está calejado já, hoje já não dá mais calo, entendeu? Já vivi isso diversas vezes, esse tipo de coisa, de pessoas assumir o lugar da palavra de Deus. O pastor Raul fala uma coisa, a pessoa fala assim: não precisa nada disso não, isso é coisa dele ou da Bíblia. Se for coisa minha, você está certo, mas se for coisa da Bíblia, você está errado. E na maioria das vezes, claro, se eu sou um pregador, eu tenho que pregar a Bíblia. Eu não sou leigo, graças a Deus, eu não sou leigo na questão que eu faço aqui. Então, quando eu afirmo. Aí a pessoa: não tem nada disso não, fulano, olha, segue a mim, pode fazer isso. E todos eles quebram a cabeça, ficam rodando, não tem humildade para pedir perdão, não tem humildade para reconciliar a sua fé, fica vagando como demônios, vagando, porque o demônio vaga de um lado para o outro, não tem paradeiro, são árvores que não frutificam porque não dão em raiz. É aquele crente que fica velho sem produzir nada, aquela pessoa que veio todos ir para frente, menos ele na área profissional. Pastor, isso é inveja? Isso, eu acho que até mais do que inveja, passa a ser quase maldição, mas a pessoa vira quase um demônio. Você compreendeu? Então, quando olhamos para o texto bíblico de Nadab e Abiú, eles falaram assim: não, isso é coisa de Moisés. Pode sim, quer ver? Eu vou entrar lá dentro. E entrou na parte secreta do tabernáculo e fez o sacrifício no local que Moisés fazia, igualzinho era feito pelos sacerdotes da época. Chegou, matou o animal, colocou o sangue na tampa do propiciatório, aqui, ó, isso aqui a tampa chama propiciatório, derramou o sangue aqui, para que aqui no meio Deus falasse com ele. Isso aqui é uma representação, isso aqui não tem valor nenhum, tá, irmão? Isso aqui é uma representação. Então, para que Deus falasse com eles, quando eles colocaram o sangue e chamaram a presença de Deus, sabe o que Deus falou? Tem fogo estranho no altar. Peraí, mas eu fiz certinho, matei o animal pegando com a mão esquerda, não toquei para cortar a jangular do animal, trouxe ele cortado no altar do sacrifício, trouxe pela perna esquerda, igualzinho era feito, coloquei aqui, gotejei o sangue direitinho, clamei a presença do Eterno, e o Eterno rejeitou e falou: isso é fogo estranho, eu não te ordenei isto. E a Bíblia diz que os 2 irmãos morreram ali dentro, mesmo sendo sobrinho de Moisés, filho de Arão, mesmo sendo sacerdotes, queriam imitar o que o outro fez. Eles sabiam que era a liturgia, eles sabiam, mas não tinha ordem para fazer. O que foi que aconteceu? Foram fulminados, quer dizer, uma força de Deus veio sobre eles
e os dois morreram ali, tiveram que ser puxados para fora, porque morreram perante o altar. Sabe o que é isso? A inveja mata. Quantos estão entendendo? Pastor, mas o ciúme também mata. Mata até mais rápido do que a inveja. Sabia? Ah, pastor, mas quem ama tem que ter ciúme. O sentimento de Deus não é ciúme, é amor. Quem ama, a primeira parte do amor é confiar na outra pessoa 100%, não é 99%, é 100%. Não adianta você confiar 99%, ou você confia 100%, ou você não confia nada. Às vezes alguém fala assim, pastor, mas você não pode confiar muito, você tem que confiar pouquinho. Irmãos, ou eu confio numa pessoa 100%, ou eu não confio nada. Porque se eu confio 100%, a pessoa está tranquila, ela vai ser honrada através daquela força que você deu, aquela confiança que você produziu. Se a pessoa está com más intenção, aquilo próprio vem contra a pessoa, porque você deu 100%. E numa relação entre homem e mulher, então, é muito mais, você tem que ter a confiança. E quem tem confiança não tem ciúme. É, pastor? Não. Se você tem ciúme é porque você desconfia. Preste bem atenção nisso. Ah, pastor, sou ciumento, olha minhas unhas. Como é que já começa? Olha o cotovelo, como é que fica grosso. Olha o pescoço cheio de mancha, olha as moitas de cabelo caindo. O homem fala assim, pastor, não estou funcionando direito, masculinamente falando. Não estou, porque o ciúme trava. Pastor, estou ficando nervoso demais, estou perdendo meus amigos, porque o ciúme faz isso. Pastor, não consigo mais produzir financeiramente o que eu produzia. O ciúme faz isso, meu irmão. Sai disso enquanto é tempo. E o tempo, quanto que termina o tempo? Enquanto você está vivo. E depois que morrer não adianta sair mais. Sai enquanto é tempo. Ou você confia 100% na pessoa que está do seu lado, ou você toma uma decisão então e toca a sua vida diferente, porque senão um vai matar o outro, ou do contrário, vocês vão acabar os dois sem salvação perante Deus. E mais vale agradar a Deus do que o homem, sim ou não? Amém. Sim ou não? Sim. Foi o apóstolo Pedro disse isso, mais vale agradar a Deus do que o homem. Para mim, ele diz, para mim, mais vale agradar o meu Deus do que o homem. Então, quando você tiver aquela crisezinha de ciúme, você fala, pastor, o demônio entrou dentro de mim. Entrou, pastor? Ele pode não entrar na parte que você aceitou Deus, que lá não tem como ele entrar. Mas ele está possuindo a parte dos seus sentimentos e fazendo você ir contra uma pessoa que você gosta, e você começa a ter ciúme, e daí a pouco você vai ter problema. Todo crime passional, a pessoa diz assim, eu amava fulano, você já viu? Eu amava, matei porque eu amava. Hã? Não é assim que acontece nos jornais sensacionalistas da mídia, não é isso? Fulano de tal, por que você matou? Matei porque eu amava. Ué, mas o amor mata? Não mata, quem mata é o ciúme e a inveja. Então hoje, pastor, seria bom falar de coisas boas, Gálatas 5, 22, porque Deus é benigno e se irá, porque Deus é abençoador, porque Deus é galardoador daqueles que o temem, né? Porque o fruto do Espírito é mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio, temperança, felicidade, amor. Tudo bem, ótimo, mas temos que mostrar esse lado também, porque esse lado vive bem paralelo com a gente, sem que a gente perceba. Nós vimos pessoas que, pastor, ciúme não é só homem e mulher não, às vezes a pessoa tem ciúme do que ele faz, uma ferramenta que não custa nada no valor financeiro. Às vezes tem ciúme de um carro, porque chega ali um ladrão, rouba e leva, e a pessoa não pode fazer nada. Tem ciúme de coisas bobas, de cachorro, de gato, de animal. E eu sempre que eu falo isso, eu tenho muitos amigos que gostam e cultuam, e tem 2, 3, 4 bichinhos, acho bonitinho, sabe? Que os homens segurando cachorrinho assim, nossa, que coisa bonitinha, meu Deus, que maravilha. Eu acho o máximo, mas eu não gosto disso não. Eu acho para você o máximo, mas eu não sou muito chegado nesse negócio de bichinho não, tá bom? Agora, quando você vê uma família de cristão, é que eu acho interessante. Coloca lá, a mulher representada por uma bonequinha, um homem, uma criança masculina, uma criança feminina, um gato, um cachorro, um porco, um rato, e diz assim, família. Que maravilha, é tudo de bom, sim ou não?
Depois fala que é o pastor Raul, né? Família. Não, só família é pai, mãe e filhos. Isso é família. Não venha me dizer que você pega dois barbudos ali, é família. Não é família, aquilo é par, é um par, não é família. Quando os dois são iguais, são par, não é verdade? Não é família. Família é pai, mãe e filhos. O restante é criação, você pode ter quantos você quiser. Agora as pessoas, eu tenho um amigo, irmão de um pastor da nossa igreja, que tem quase 70 cachorros. Ele comprou um sítio só para pôr os cachorros dele. Glória a Deus por isso. Eu brinco, ele é um amigo meu. Eu falo, meu irmão, igual você não existe outro não, viu? Mas não existe mesmo. Então tem pessoas que gostam e tem outros que não. Mas família é pai, mãe e filhos. Quantos estão entendendo? Amém? E sem ciúme, por favor, hein? Marido que tem ciúme, meu irmão, ei, aperta a calça só. Você é homem ou você não é homem? Tem ciúme de quê? Por que você tem? Está com medo de quê? Meu irmão, melhora, dá um sorriso, mostra que tu é macho, rapaz. Faz isso, você vai ver que vai ser muito melhor a sua convivência. Ah, pastor, ciúme é coisa de mulher. Não é nem de mulher, ciúme é coisa do demônio. Quantos entendem isso? Porque se você também tem medo, meu marido, pastor, tem que olhar, eu tenho que cheirar, tem que ver carteira, eu tenho que olhar celular, eu tenho que olhar a rede, eu tenho que ficar perto olhando quem está olhando para lá. Meu irmão, você não vive, você morre desse jeito e não vive. De maneira nenhuma. Ciúme não é coisa de cristão, como cantava a Thalita antigamente. Não é coisa de cristão, não, de maneira nenhuma. Isso é coisa para o povo lá de fora, que vive traindo e sendo traído. Isso é para eles, não é para nós não. Nós temos o Espírito de Deus que nos controla, sim ou não? E o Espírito de Deus que pode trazer uma vitória. Isso aqui é uma coisa interessante. Pastor, como eu vou vencer esse sentimento? Eu vou ensinar. Esse sentimento não vem de homem e nem de mulher. Para você dizer assim, pastor, colocou empregado lá para trabalhar para mim e ele me contaminou com ciúme. Não, não vai vir de ninguém. Pastor, namorei uma pessoa e ela me contaminou com ciúme. Não, não vai vir de pessoas, tá bom? Nem de relacionamento, nem de funcionário, nada. Esse sentimento vem do demônio, direto. Demônio, homem. Não tem interferência. Demônio, homem. Faz a pessoa sentir, é claro que ele tem Deus, mas faz a pessoa sentir e agir como se ele não tivesse. E como vencer isso? Você só vence um sentimento que vem direto do demônio com algo que venha direto de Deus, sem passar pelo homem. Pastor, ora por mim que vai melhorar. Não, é Deus passando por mim para chegar a você. Não vai resolver. Você só vence com algo que venha de Deus diretamente para você. Você recebe de Deus, você consegue vencer aquilo que vem direto do demônio para a pessoa. E o que é que vem direto de Deus? Você pode buscar dons. A Bíblia diz, imponha as mãos sobre as pessoas para que recebam dons espirituais. Então dom não é, porque dom você pode receber pela imposição de mãos. Pastor, eu posso receber o que mais? Oração não, inteligência não, na faculdade você desenvolve a sua inteligência. Só uma coisa existe que vem direto de Deus para o ser humano, chamado sabedoria. Nós temos 21 dons em 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 7 e outras passagens intercaladas na Bíblia. E o primeiro deles é sabedoria. Por que muitas pessoas morrem por causa do dom? O dom mata? Mata. O dom mata, claro. O dom mata. Antes de ter o dom de fazer qualquer coisa, precisa ter o dom de sabedoria, que é o dom que vai te ensinar a administrar os outros dons que você tem, ou talento que você tenha. Mas sabedoria, pastor, eu vou para a faculdade. Não vem de faculdade. Pastor, eu quero que uma pessoa imponha as mãos para mim, ministra sobre mim, vai resolver? Não vem via homens, não vem. Sabedoria é o único dom que vem diretamente de Deus. E Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu na sua epístola, capítulo 1, dizendo, se alguém não tem, peça para Deus que te dá diretamente e não lança no seu rosto. Só Deus pode dar sabedoria para o homem. Então quando tem pessoas que dizem assim, pastor, eu queria o dom de falar em outras línguas. Ótimo, isso fortalece a nós mesmos.
Pastor, eu queria o dom de profetizar. Você vai fortalecer a igreja. Eu queria o dom de socorro, ótimo. Eu queria o dom de interpretação de língua, ótimo. Mas primeiro o dom de sabedoria, porque senão esses outros dons mata você com pouco tempo. Mata espiritualmente e depois pode matar fisicamente também, ou levar a pessoa à morte. Primeiro dom que se busca é a sabedoria. Pastor, como vence a inveja que vem direto do demônio? Só a sabedoria é capaz de vencer a inveja. Não tem outra coisa, não tem oração, não tem jejum, não tem voto, não tem campanha, não tem você ser crente ou não crente, esta igreja ou aquela igreja, não faz diferença. Só sabedoria, porque ela não vem e não passa por ninguém, é Deus a você, você contra a inveja. Aí sim, porque a inveja veio do demônio direto para o homem. Então você vence aquela que vem de terceiros e aquela que está brotando dentro de você. Que não venha dizer que não existe um homem que não tem um sinalzinho de inveja. Todo mundo tem uns finalzinhos, mas você tem que quebrar o espinho. Começou, quebra o espinho. Quebrou, acabou, perdeu. Agora, se você vai deixando, amanhã você está fazendo igualzinho a outra pessoa. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou aos Gálatas, capítulo 6, verso 1, se algum de vós, que sois espirituais, for surpreendido em alguma coisa, tratai o tal com espírito de brandura, vigiando para que você não caia no mesmo erro que ele. É isso que o apóstolo Paulo disse. Então, se você percebe, com espírito de brandura, tratai o tal de forma vigilante, para que você não venha praticar o mesmo que ele. Por quê? Porque todos nós somos sujeitos a isso. Pastor, aquela pessoa que tem sabedoria, ele é menos invejado? Com toda certeza. E se você sente que já chegou na questão material, que travou tudo, que pode ser uma inveja, não precisa pedir oração para ninguém não. Você vai falar: Deus, eu sinto que a inveja está tirando o que o Senhor me deu. Eu sinto que o ciúme de pessoas que estão próximas de mim estão tirando aquilo que o Senhor me deu. Me dê sabedoria, Senhor, porque eu quero vencer isso. Aí é você, é batalha, é você. Não tem terceirização, é você. Não tem ninguém mais poderoso que possa tirar a inveja de outra pessoa, a não ser você, com a sabedoria de Deus. Amém? Porque se tivesse uma oração para arrancar a inveja, nós íamos fazer agora e arrancar a inveja de todo mundo. Mas não existe, porque Deus, através disso, Deus quer ter um contato e colocar dentro de você a sabedoria dele para vencer não só a inveja, não só o ciúme, mas outros ataques de Satanás, caso vier ao longo da sua vida. Quantos entendem essa palavra? Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Então, esta palavra fica para todos nós nesta noite. Chega na sua casa, cabeça tranquila, identifica o mal primeiro, fala: Deus, tua palavra diz que quem pede, recebe. Eu preciso de sabedoria. Se você, às vezes, pode até dizer: pastor, eu já tenho. Então, bom para você. Você nunca será invejado e, se já foi, vai conseguir sair fora dessa inveja garantidamente. Mas se não está conseguindo lidar, é porque você acha que tem e não tem. Então é melhor que você peça. Não custa, Deus não vai te cobrar nada por isso, e nem vai te lançar no rosto, diz o nosso apóstolo Tiago. Então fala: Senhor, eu quero sabedoria. Então, quando a inveja aproximar e o ciúme aproximar, você vai saber lidar com ele com sabedoria, vai vencê-lo sem perder espaço nenhum, sem perder onde você está, sem perder aquilo que Deus te deu, sem perder a paciência também, estando tranquilo. Você diz: venci, pastor, e se ela vier de novo, eu estou pronto para receber e estou pronto para derrotá-la quantas vezes aparecer. Amém? Eu deixo essa palavra para todos nós. Caso você também que está me ouvindo identifique esse sentimento aí onde você está, faça a mesma coisa, porque isso é para fazer em casa. A sabedoria você não vai buscar aqui na igreja, isso é coisa para você buscar dentro da sua casa. Busca, Deus te dá a sabedoria, usa,
Pastor, vou usar quanto? Um pedacinho, usa tudo, porque a que Deus te dá só serve para aquele dia. E amanhã, se precisar, você pede de novo. Você recebeu a sabedoria? É para você usar hoje, não guarda para amanhã não, que amanhã tem outra porção reservada para você. As coisas de Deus não são velhas nem azedas. Ele tem todo dia um azeite novo para derramar sobre aquele que busca. Então que Deus abençoe a todos nós, abençoe você e sua família, uma semana de muita vitória, e que você vá até o Shabat, até o sábado, o domingo que vem, entrando no novo ano judaico, apesar que o ano é deles, o calendário é deles, mas que você entre pelo menos com entendimento do que está acontecendo a nível mundial, e a bênção do Eterno estará sobre você. Amém? Que Deus te abençoe. Daqui a pouco nós vamos fazer uma cerimônia interessante aqui. Tem valor, pastor? E eu te digo que é uma das mais valorosas que tem. Assim como os primeiros 3 anos de vacina que uma criança tem que participar do seu cartão durante até mais de 3 anos, Vem todas as vacinas, é importantíssimo não perder nenhuma delas. É importante também que uma criança seja apresentada perante o Eterno no altar da igreja. Que as mãos do sacerdote possam tomar a criança e apresentá-la perante Deus. Pastor, mas Deus conhece, nós oramos antes, oramos depois, oramos quando nasceu. Claro, Deus conhece tudo, é Ele quem dá a vida. Mas da mesma forma que Ana falou com o Senhor: Senhor, eu tenho dificuldade para engravidar, mas se o Senhor me der Samuel, eu devolvo ele para o Senhor, eu apresento ele no altar para o Senhor. Então é assim que deve ser feito. Jesus foi apresentado pelas mãos de Simeão, e havia naquela manhã, quando Míriam e José chegou levando Jesus para ser apresentado ali no templo, havia ali uma senhora, uma idosa que estava ali, uma viúva de oração, que todo dia para o templo em oração, e estava Simeão, e estava mais uns ali. Ela chegou na hora certa e entregou Jesus para que fosse apresentado perante o altar. Pastor, batizar a criança, irmãos, o batismo é para quem crê. Se uma criança, ao ser batizada, ela conseguir responder: não, eu creio no batismo, porque o batismo ele salva, tal, então você pode batizar. Mas se você perguntar para a criança: você crê? Aí vem o pai e fala: mas eu creio para ela. Não adianta pai crer, é individual. Aí vem o padrinho e fala: não, mas eu creio para ela. Não adianta, é a criança que tem que crer. Ela pode crer? Não, então ela não pode ser batizada. Isso é simples, é uma regrinha simples. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Uma criança não pode crer. Então o que se faz como bênção para uma criança? Apresentá-la a Deus perante o altar. Aí, meu irmão, está apresentada mesmo, tá? Não tem esse negócio de menino pagão. Isso aí são invenções ao longo da história, né, irmãos? Pagão é os padres, eles que são pagãos. Criança não é pagã, criança é de Deus. Criança é de Deus, mas a criança tem que ser apresentada para Deus. Só essa parte que a gente sempre frisa, porque nós viemos a maioria que veio de um catolicismo. Inclusive hoje fizeram uma pergunta para o pastor Darciso: por que o Santo Antônio de Paiva aqui ele é de uma cor, na Europa ele é louro? E nós estamos sem saber qual dos dois que faz mais milagres. Um é moreno, o outro é louro, mas tudo bem, não é a nossa conversa de hoje. Nossa conversa de hoje é que você saia abençoado e até o final de semana fique abençoado na sua casa, no seu trabalho, na igreja, durante a semana, seus amigos, seus colegas de serviço. Colega é uma coisa, amigo é outra. Seus funcionários, você que lida, está iniciando relacionamento com a pessoa, já está dentro do relacionamento, deve procurar estreitar para ir para um casamento. Não se demora muito, o cristão não fica muito tempo sem casar, então já vai estreitando para um casamento, e isso tudo faz parte daqueles que são de Deus. Que Deus te abençoe. Deixar aqui que eu vou chamar, deixa aqui um pouquinho, aí vou pedir a ajuda dos pastores aqui.
eu vou chamar, mas nós vamos fazer uma oferta ao Senhor. Vamos fazer a oferta primeiro da vida. Você que não é cristão, por exemplo, tem alguém hoje que quer fazer uma decisão? Essa decisão pode mudar toda a sua história, a história da sua família. Toda a sua história e a história da sua família. Quando você diz, pastor, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. É só isso, pastor? É um só que não tem dinheiro que paga. E Jesus, quando você diz eu aceito, ele entra. E o apóstolo Lucas falou que aquele que vem a mim, Jesus dizendo, de maneira nenhuma eu te lanço fora, nunca mais. Alguém quer fazer isso hoje? Alguém quer aceitar Jesus como Salvador hoje? É uma chamada que parece antiga. Hoje a modernidade está tirando as pessoas do caminho do céu, não é isso? Mas nós somos conservadores. Há alguém que quer aceitar Jesus como Salvador hoje? Quer vir fazer a confissão aqui na frente e o juramento aqui na frente? Tá? Se estiver em casa, mande um alôzinho para nós aí, que nós estaremos orando por você também. Pode ser feito à distância também, não há problema não, tá bom? Então, pense nisso, porque as oportunidades é todas as vezes que ouvimos a pregação, é uma oportunidade de tomar uma decisão. E quando você toma uma decisão, implica toda a sua família. Nos que já morreram não, mas da sua família para frente, todos os que poderão nascer, vai depender da sua decisão. Família pequena, família grande, porque Deus salva em todos os lugares. Você que é salvo sabe o que eu estou falando. Uma decisão muda a estrutura familiar de toda a família. Talvez a gente fique esperando que o pai da gente tome uma decisão, a mãe, que o irmão mais velho, e às vezes Deus quer começar a obra através de você. A família tem 100 membros, eu acho até bonito isso, e Deus quer começar através de você, se você aceita Jesus, quer dizer, o Cordeiro Pascual foi morto por você. Lá em Êxodo 12, quando o Cordeiro Pascual, o Senhor disse assim, matai o Cordeiro Pascual para uma família, e se a família for pequena, chama o vizinho para comer da carne, porque não pode sobrar. Mas o Cordeiro Pascual serve para toda a família. Então Jesus, quando você aceita, então ele foi morto para você, ele foi morto para toda a sua família. Você vai mudar a estrutura de todos os seus familiares. É assim com todas as famílias. O primeiro geralmente sofre. Nas festas não chama mais, nos réveillon não chama mais, né? Para o churrasco não chama mais. Por quê? Você agora é cristão. Mas daí a pouco isso aí inverte. Está com um problema, eles falam, vamos procurar ele porque ele é servo. Está com uma dificuldade, vamos procurar ele porque ele frequenta uma igreja. Daí a pouquinho você é honrado. Você é honrado, amém? Todos vocês que são cristãos já passaram por isso. Sabe, o cristão não pode errar. Ele é obrigado, parece que tem que prestar tudo para os outros. O dia que não faz, falei, é crente, hein? Nós não somos obrigados a fazer isso, mas fazemos para fazer de fraco com o fraco, para tentar ganhar o fraco, não é verdade? Nós fazemos isso todo dia, porque uma alma vale mais do que o mundo todo, irmãos. Se nós passarmos aqui 200 anos, construímos 200 prédios e não ganhar ninguém para Jesus, não fizemos nada nessa vida. Mas se você não tiver nada na vida e você conseguir ganhar uma vida durante o período que você viver aqui, 200 anos, você fez muita coisa, porque uma alma vale mais do que a vida toda. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é fazer a vontade daquele que me enviou, diz Jesus para os seus apóstolos. E ele diz, o caminho para onde eu vou vocês não podeis ir. Então, porque eles estavam fora ainda, mas depois houve uma mudança. Eu falo para você que não é cristão, pare um pouquinho na sua caminhada de vida, reflita seus últimos 5 anos e tome uma decisão enquanto é tempo, porque não tem muito tempo mais para prolongar essas decisões. A qualquer momento o céu rasga e você fica para trás. Ah, pastor, agora eu quero, mas agora não tem jeito. É só você lembrar da arca, que foi fechada por fora. Noé até queria abrir, gente, é meu primo, é minha mãe, é minha família, como é que abre? A tranca foi por fora.
E o Senhor diz: da mesma forma como aconteceu nos dias de Noé, será nos dias que Jesus vier buscar a igreja. A porta fechou por ele, nós não podemos mais. Poderíamos até ver o irmão: ô irmão, você está chorando, mas não tem mais jeito, fechou, acabou a oportunidade, agora não tem mais jeito. Arrebatamento está às portas da igreja. Que Deus abençoe todos nós. Vamos fazer uma oferta de valor. Você pode